Meus irmãos, muita paz. Existem muitas razões pelas quais as pessoas buscam o Espiritismo. Eu, vocês, cada um de nós deve ter o seu motivo particular. Alguns pela curiosidade, outros por algum problema de natureza física, outros por problemas psicológicos, outros por conflitos domésticos, por influência familiar, por problemas espirituais, por várias razões se busca o Espiritismo. A grande maioria que busca encontra um alento, um consolo, uma orientação. Nem todos permanecem no Espiritismo. Aqueles que aderem, tornam-se adeptos, também o fazem por algumas razões. Alguns porque se identificam, colocam como uma opção religiosa, outros porque acostumou-se, alguns ainda porque entendem que precisam daquela proteção, mas particularmente eu tenho um motivo porque sou espírita, porque permaneci no Espiritismo. E os motivos são também diversos, mas eu relacionei 7 grandes razões porque sou espírita. A primeira e mais importante, que talvez eu não encontrasse em outra filosofia, em outra religião, ou em qualquer doutrina eu não encontrasse, é a consciência ampla, perfeita, de ser um espírito imortal. Não é uma crença. Eu não passei a adotar essa crença. Me refiro a uma consciência plena. Essa consciência, razão mais importante de ser espírita, foi adquirida passo a passo. Iniciou-se numa crença na imortalidade. Foi alimentada pela relação com o mundo espiritual, mas ela se tornou uma consciência. Sim, sou espírito imortal. Esta é a primeira razão por ser espírita. Não porque concorde com princípios doutrinários, não porque eles são lógicos, não porque os li, mas sim por ter me tornado totalmente consciente da condição de espírito imortal. Primeira razão. A segunda grande razão por permanecer espírita é a consciência livre, a noção de liberdade, a perda dos medos em relação à vida, ao destino, ao após a morte, uma libertação total, sem medo disso, uma abertura para o novo, para o que vier, e mais ainda, a libertação de culpas, um ganho enorme que o Espiritismo me deu. Não se sinta culpado pelos erros cometidos, não se sinta culpado pelo passado, por outras encarnações, por tudo de mal que você, porventura, fez. O Espiritismo me tirou a culpa, porque me deu a noção de ignorância. Se você age por ignorância, você não pode se culpar. A ignorância é mãe do erro. Quem sabe, quem integra
o aprendizado, já não erra mais. Então, o Espiritismo me deu, em segundo lugar, essa liberdade, esse não medo, essa libertação de culpas, essa ampliação da consciência, de ser um indivíduo no mundo, para viver o mundo, para viver a sua condição de ser aprendiz. Então, isso, segunda razão, por permanecer no Espiritismo. E olha, que eu não fui ao Espiritismo porque eu precisava retirar um obsessor, ou porque estava com problema de saúde. Simplesmente um amigo me viu triste, porque eu morava distante de casa, estava com saudade dos meus familiares, disse, vamos num centro espírita. E ali eu disse, quer dizer que existe isto? A entrada foi dessa maneira quase que fortuita, não por um problema manifesto, mas por um convite. Então essas duas razões, a consciência da imortalidade e a libertação de culpas, foi fantástico para mim. Em terceiro lugar, aprendi a noção de responsabilidade pessoal. Que coisa fantástica. Adenauer, nada do que lhe acontece é provocado por ninguém. Lhe pertence. Assuma a responsabilidade. Se alguém lhe agride, você é o responsável. Se você perde alguma coisa, você é o responsável. Se um acidente acontece com você, você é o responsável. Tudo o que lhe acontece é de sua responsabilidade. Não terceirize responsabilidades. Não coloque em ninguém a causa do que lhe acontece. Tudo o que lhe acontece é uma relação entre você e o divino. É você e Deus dialogando. Então, esta noção de responsabilidade me deu a dimensão exata de que o destino me pertence. Ele é meu. Sou eu que o faço. Sou eu que gero as circunstâncias à minha volta. E tudo que me acontece fora do meu controle, fora do meu desejo consciente, também me pertence. Responsabilidade pessoal. Se você me agride, eu posso até reagir por uma incapacidade de filtrar, mas eu sei, no íntimo, Adenauer, isto é seu. É você que provoca isso. Esse é o terceiro motivo pelo qual eu sou espírita e eu permaneço no espiritismo. Mas tem um quarto motivo, importante motivo, o domínio do tempo. Eu antes era uma pessoa preocupado com as horas, com os minutos, com o dia, com o mês, com o ano, com o envelhecimento, com o tempo perdido, muito preocupado, com os compromissos, muito preocupado. Eu adquiri no Espiritismo a noção do domínio do tempo. O tempo me pertence. Ele é meu. Eu tenho... Quantos anos eu tenho? Eu tenho infinitos anos. Quantas horas eu tenho? Infinitas horas. O tempo é meu. Não há pressa. Eu tenho que usá-lo. E o tempo mais importante que me pertence é o momento presente. É agora. O que é que eu estou fazendo comigo agora? Não é o que eu vou fazer amanhã. Porque o que eu vou fazer amanhã, o amanhã todo me pertence. As 24 horas do dia de amanhã são minhas. Do outro dia também. Do mês que vem, do ano que vem, é tudo meu. O que é que eu faço? Olha que riqueza
enorme o Criador nos deu. O tempo é seu. O Espírito não está sujeito ao tempo. O Espírito tem o tempo. É seu. Então, isso foi um ganho enorme. Eu fui presenteado com infinitas horas, infinitos dias, infinitos anos, infinitos séculos. É meu isso. Olha que coisa maravilhosa. E aí cabe a mim decidir o que é que eu vou fazer no tempo. Se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer nada, porque o tempo é meu. A responsabilidade sobre o tempo é minha. Ninguém vai me cobrar o que é que eu faço com o tempo que é meu. Então, eu tenho que usá-lo. O que é que eu vou fazer no tempo deste corpo? Eu ainda tenho, talvez, 15, 20 anos pela frente, talvez, não sei. Se for pela idade de meu pai, eu tenho 20 e poucos anos pela frente. Se for pela da minha mãe, eu tenho 8 anos pela frente. Tirando uma média aí, 22 mais 8, 30, 15. Uma média boa. Eu tenho 15 anos para usar esse corpo. Olha que coisa fantástica. Eu tenho 15 anos. Se tivesse 1 ano, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho 1 ano para usar esse corpo. Mas quanto tempo eu tenho? Eu tenho infinitos anos, porque a primeira razão é soberana. Adenauer, você é imortal. Então não se preocupe com a morte. Use o tempo é seu. Não se apresse. Você não tem que fazer tudo numa encarnação, ser perfeito numa encarnação, resolver todos os problemas de uma encarnação. Não, você tem tempo. Dê tempo ao tempo, dê tempo às coisas. O que você não pode fazer em 1 mês, faça em 2. O que você puder fazer em 1 hora, não faça em 1 mês. Então, o domínio do tempo é meu. Não venha me cobrar o que é que eu estou fazendo, porque o tempo me pertence. Quando eu era jovem, criança, o tempo não me pertencia, pertencia a meus pais. Eles determinavam, faça isso, faça aquilo. Eu tinha obrigações. Enquanto eu morava com eles, enquanto dependia financeiramente deles, o meu tempo era deles. Mas depois que eu me tornei autônomo, responsável por mim, responsável pelo meu destino, o tempo é meu. Faço o que quero. Se eu quiser ir para a praia, eu vou. Se eu quiser ir para o cinema, eu vou. Se eu quiser estudar, eu vou. Se eu quiser trabalhar, eu vou. Se eu não quiser trabalhar, eu vou. Porque é meu. De quem serão ou será a consequência ou as consequências? Minhas. Como descobrir a imortalidade? Como sei da responsabilidade pessoal? Então, eu uso meu tempo para propósitos. Propósitos que atendem a quem? A mim. Porque ele é meu, o tempo é meu, a evolução é minha, a responsabilidade é minha. Então eu vou usar para mim. Nesta encarnação, quero desenvolver determinadas habilidades. Algumas, não muitas. Habilidades profissionais, quis desenvolver, investir na minha vida profissional, porque eu queria desenvolver habilidades profissionais. Hoje, uma pessoa foi me entrevistar. Quando ela disse o tema, eu disse: criatura, você procurou a pessoa errada, porque eu não sei nada sobre isto. Decidi nessa encarnação não estudar isso, não me preocupar com isso. Mas, Adenauer, como é que uma pessoa que faz uma obra dessa não sabe nada disso? Para você ver. Ela veio me entrevistar sobre a Fundação Lar Harmonia como um agente que, como é, meu Deus, eu nem me lembro exatamente, porque eram umas palavras assim meio rebuscadas, como um agente inserido no sistema político de assistência social no Brasil.
Eu não entendo disso. Eu não entendo isso. Mas você não procurou enquadrar isso nas políticas públicas? Não, criatura. Eu vi a sociedade carente e resolvi oferecer serviços à sociedade. É só isso. Não tem mais nada do que isso. Mas como? Uma coisa tão organizada, tão enquadrada? Pois é só para servir a sociedade. Agora, se está de acordo com a política de Estado, de governo, eu não sei. Eu sei que existe uma sociedade carente e existem pessoas na sociedade que podem suprir isso, podem resolver isso. Essa é a filosofia. Uso do tempo para um propósito de fazer uma ponte entre quem precisa e quem pode oferecer a qualidade da sua habilidade. É só isso. Então, use o seu tempo. Para quê? Quer descansar? Descanse. Mas não se esqueça, você vai ter que usar o tempo em outras coisas. Matricule-se. É porque não tem aqui no Brasil, não sei se no planeta Terra, na matéria tem, mas no mundo espiritual tem, uma escola de uso do tempo. Matricule-se na escola de uso do tempo. Tem lá cursos de como usar o tempo. Como é que você usa o tempo do corpo? Como é que você usa o tempo entre uma encarnação e outra? Como você usa o tempo que você vai ter em outra dimensão? Nós precisaríamos um curso de uso do tempo, porque o tempo é seu. O espírito não está sujeito ao tempo. O eu, a matéria, a dimensão carnal está submetida ao tempo, mas o espírito não, é seu, faça o que você quiser. Começa a pensar, já que o corpo está indo embora, começa a pensar, o que é que eu vou querer próxima encarnação? Porque é um tempo que eu tenho, né? Espero que dure uns 50 anos, a próxima encarnação. Entre 50 e 100 anos. O que é que eu vou fazer? Eu fico pensando assim, Adenal, você vai querer fazer o quê? Eu espero que meus pais sejam semelhantes aos que eu tive. Investimento em educação. Porque eles investiram em educação. Então eu espero que meus pais já facilite a entrada. Já chegou, antes de completar um ano, bote numa escola, preferencialmente uma escola que eu saiba aprender a usar o dedo, porque vai ser o elemento mais importante, é o dedo, porque você vai passar telas, né? Você vai discar números, aplicativos, então o uso do dedo logo cedo, antes de um ano, aprender a usar a escola da informática, da internet, da tecnologia, da relação com a subjetividade da internet. Bom, domínio do tempo, que coisa fantástica. Não pense que você está sujeito ao dia, à noite. Não está. Só para exemplificar, outro dia, isso deve ter uma semana ou duas, eu cheguei para mim e disse, Adenal, o corpo precisa dormir. Porque eu estava tão envolvido com uma ideia, era tão interessante a ideia que fervilhava em minha mente, que eu comecei a anotar, a ver com quem eu iria falar, a procurar, a fazer até um gráfico do que eu ia fazer. Eu estava tão envolvido que eu tive que dizer, olha, o corpo está precisando dormir. Amanhã você tem que acordar cedo. Vá lá, vá dormir, porque... Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu vou dormir. Isso já era muito tarde, já era quase meia-noite, que para mim já é tarde. Eu gosto de dormir mais cedo. Então, às vezes tem que dizer, olha, tem limites isso aí. Tem limites. O corpo já não atende à velocidade do espírito. Mas eu tenho que respeitar o tempo do corpo. Para mim, isso foi um ganho fantástico que o Espiritismo me deu. Dono do tempo. Eu não estou submetido a ele. Ele é meu. Eu faço o que quero com ele. Quinto motivo pelo qual
eu permaneço e sou espírita. Um relacionamento mediúnico maduro. Relacionamento mediúnico maduro. O que é um relacionamento mediúnico? Contato com pessoas desencarnadas. O contato anterior, antes do espiritismo, era medo, era arrepio, era sobrenatural, era assombração. O contato era infantil, imaturo, genérico. Ah, tá, deve ter espíritos. Ah, será que tem? Será que foi? Será que não foi? Será que a ideia é minha? Será que não é ideia minha? Ah, eu tenho que ficar pedindo aos espíritos. Epa, relacionamento mediúnico adulto, maduro. São pessoas. Quer conversar comigo? Vamos conversar. Quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar. Quer que eu lhe ajude? Vou lhe ajudar. Quer me ajudar? Pode ajudar. Relacionamento adulto, maduro. Isso para mim foi fundamental. Nada de petitório a espíritos. Me ajude aqui, me dê isso, me dê aquilo. Se me der isso, eu prometo. Olha como eu sou uma pessoa boa, me ajude. Olha, eu estou com uma dor aqui, me cure. Nada disso. Relacionamento adulto, são pessoas. O que é que você quer? Vamos conversar. Vamos ter um diálogo. Não se preocupe que eu não vou ficar com medo. Se você me aparecer, pode aparecer. Qual é o problema? É como um holograma. É uma imagem virtual. É uma vibração de outra dimensão. É uma ideia que entra na mente. Vamos tratar isso com naturalidade. A naturalização do fenômeno mediúnico como um fenômeno inserido nas leis da natureza. Então, o Espiritismo me tirou da infantilidade de lidar com o espiritual, característica de quem não se percebe espírito imortal. Característica simples. A relação com o espiritual é uma relação meia medrosa, incógnita. Será que é? Será que não é? Não. Então, isso para mim foi fundamental. Sexto motivo que o Espiritismo me trouxe como algo importante, que até é comum, você encontra esse motivo em várias religiões, mas para mim ele passou a ter uma seriedade muito grande. No Espiritismo eu passei a respeitar e cuidar do outro. Respeitar e cuidar. Respeitar porque eu passei a enxergar o outro com a mesma lente que eu me enxergo, com o mesmo crivo que eu me enxergo. Como é que eu me enxergo? Um ser divino. Então eu comecei a enxergar o outro como um ser divino. O respeito à divindade do outro. Todo ser humano, branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, azul, gênero A, B, C, D, E, N, mau caráter, bom caráter, criminoso, caridoso, todo ser humano é um ser divino. Divino, como eu sou. Todos somos. Esse respeito à divindade do outro, entendendo que o ser humano é a obra-prima de Deus. Obra-prima. Nada existe além, ou maior, ou melhor do que o ser humano. Ah, mas e o espírito de luz puro? Não conheço. Não conheço. Ah, mas tem coisa muito mais. Não conheço. O que eu conheço? Até hoje eu ainda não vi nada de mais elevado, sublime do que o ser humano. A psique humana, a mente humana é de uma complexidade maravilhosa, inexplicável, intocável, que dá para a gente reverenciar o Criador. Então, o Espiritismo me deu essa visão da divindade
do ser humano. O ser humano é um ser divino. O cuidado, cuidar. Cuidar significa ocupar-se de. Cuidar significa antever o que é melhor para. Então, esse cuidar do outro, quem quer que seja, o outro que eu encontro na rua, o outro que está numa fila comigo, o outro que é meu parceiro, o outro que é minha companheira, o outro que é meu sócio, o outro que vem me procurar, que é meu paciente, o outro, cuidar do outro. Nada fazer ao outro que seja prejudicial ao outro. Então, o Espiritismo me deu essa noção de cuidado com o outro, cuidado com a pessoa, a fragilidade da pessoa, a integridade da pessoa. Como se aproveitar de uma pessoa que está frágil e que lhe procura? Como querer do outro que o outro não pode lhe dar, não tem para lhe dar? Então, é cuidar. O Espiritismo me deu esse respeito e esse cuidar do outro. Que vocês podem encontrar essa mesma ideia disseminada em várias religiões. Interessante que a permanência no Espiritismo, a razão ou as razões por que sou espírita, não entram pela via religiosa. O Espiritismo não é apenas, tão somente, uma religião. O Espiritismo me deu razões que passaram ou se tornaram princípios básicos da minha existência. Não é uma opção. Eu não optei por ser espírita. Há uma identificação entre essas razões e a estrutura do meu ser. É algo estrutural. Não é algo cognitivo, lógico, racional. É algo que está na base que constitui a minha identidade como ser humano. Não teria outra maneira de me ver, de me enxergar. Creio que se eu não fosse espírita, ou não tivesse integrado esses 7 princípios, que eu já falei 6, eu não existiria. Não tinha como existir. Não há como olhar para a sociedade, olhar para o ser humano e não achar que há algo muito maior do que aquilo que os meus sentidos enxergam, que há algo muito maior do que a lógica me diz que a vida é de tal maneira. Hoje de tarde, eu fui tirar um cochilo, ninguém é de ferro, o tempo é meu, faço o que eu quero, fui tirar um cochilo, né? Estava muito ocupado, porque tinha ido à piscina, estava ocupadíssimo, eu vou tirar um cochilo agora. Olhei para a janela, vi a natureza e pensei assim, poxa, o sujeito que fez isso tudo, que todo mundo chama de Deus, não tem o menor sentido. É algo incompreensível. Olha o pensamento, incompreensível. Porque o sistema que ele criou, lógico, para eu entender o mundo, não o explica. Explica tudo, mas não explica. Porque se eu posso explicar a vida como uma sucessão de eventos, que tem um início, meio e um fim, que tem uma continuidade, o mesmo não posso pensar a respeito de Deus, porque não tem princípio e nem tem fim. É lógico isso? Não tem a menor lógica. Então, tudo isso está dentro de um sistema provisório de entendimento. Provisório. Há outros sistemas de entendimento que eu não alcanço. Então, a razão de ser espírita é a razão de uma existência. Não é o fundamento de uma religião que eu adotei. Não foi por uma procura de salvação ou de algo que me garantisse um rótulo
ser espírita. Sim, sou espírita, mas isso já saiu de uma opção. Deixou de ser opção. É uma identidade, é uma condição do ser. Por essas razões. A sétima razão, talvez a mais profunda, que está relacionada com a primeira, que é a consciência de ser espírito imortal, a sétima, eu não tinha noção de que isso iria acontecer comigo. E eu gostaria muito que acontecesse com todas as pessoas. Gostaria muito. É a relação com Deus. No Espiritismo, eu adquiri a condição de sentir Deus, sem, de maneira alguma, estabelecer um conceito. Desapareceu o conceito. Desapareceu qualquer forma, qualquer ideia, qualquer julgamento. Mas surgiu, há alguns anos atrás, um sentimento de conexão profunda com o Criador. E eu agradeço isso ao Espiritismo. Me deu isso. Isso não se transfere. Não é uma crença. Não foi um raciocínio que me levou a isso. Foi um não raciocínio. Uma condição existencial e não uma atitude. E não um fenômeno. Não foi um trauma. Não foi uma experiência luminosa. Não foi uma revelação. Aconteceu. Eu já me vi sentindo o Criador. Creio que por um investimento nesses outros aspectos da consciência de ser espírito imortal. Pela relação com o espiritual, pela relação com o outro, pelo cuidado com o outro. Talvez por tudo isso veio esse sentimento de conexão profundo com o Criador. Esses 7 motivos, para mim, são a razão de ser espírita. E, mais ainda, não, o outro vai encontrar o seu momento, vai encontrar suas razões, e que eu espero que saia do terreno da crença para a consciência, do acreditar para a integração de habilidades. Então, isso é um processo. Nesse meio tempo, a questão da reencarnação. O entendimento do que é a reencarnação é recente, porque antes era algo lógico. Era algo lógico. Reencarnar era lógico. É lógico que a gente reencarna. As explicações sobre a reencarnação eram lógicas. Olha aí, as injustiças, os acidentes, as expiações. Então, as explicações do porquê reencarnamos eram lógicas para mim. Hoje não. Não é mais isso. Não precisa mais de uma explicação lógica, porque o Espiritismo me deu a consciência de que eu estou reencarnado. Eu estou reencarnado. A reencarnação é a minha reencarnação, não é a reencarnação dos outros, não é um conceito teórico. Eu estou reencarnado, eu vou desencarnar, eu vou reencarnar. Esses dias quem me perguntou sobre quanto tempo demora para reencarnar, eu não me lembro, é tanta gente que pergunta. Não, foi ontem, eu dando uma aula, ontem à noite. E antes da aula, uma pessoa me perguntou sobre quanto tempo leva para reencarnar. Eu disse, olha, eu espero, se tiver sobre o meu controle, já que a desencarnação desse corpo não está sob o meu controle, espero que a reencarnação no novo corpo esteja no meu controle. Se eu puder escolher quanto tempo, eu espero que demore pelo menos 100 anos. Pelo menos.
Eu não quero voltar antes de 2150. Eu quero voltar depois. Porque eu quero pegar essa sociedade melhorzinha. Porque voltar logo não vai continuar vendo tudo isso aí. Eu espero que avance mais. Se eu puder esperar uns 200 anos, melhor ainda, né? Vou pegar um negócio mais, diria assim, de qualidade melhor. Sabe o que é pior para mim? Na sociedade, na nossa sociedade, portanto eu me incluo, sabe o que é pior para mim? Que é um crime que o ser humano faz com ele e com a sociedade, é a preguiça. É um crime, tanta coisa para fazer, e as pessoas olhando umas para as outras, e esperando alguém que, vamos lá, vamos fazer, esperando um líder, um herói. É lamentável que você veja coisa por fazer e não faça. Ou porque você acha que não é de sua responsabilidade, ou porque você não está atento ou atenta para o uso da sociedade como um bem que retorna para você. Então, é um crime. Eu espero que na próxima encarnação eu encontre pessoas dispostas. Agora, bote um Black Friday aí, para você ver o que é disposição. É uma disposição enorme. Sai todo mundo. Eu vi uma loja, parecia uma boiada, sem exagero. As pessoas correndo, atropelando umas às outras, pessoas que se feriram. Agora, mande fazer uma coisa útil. Eu cheguei no local onde eu trabalho, e de manhã cedo, papel no chão, aí eu saí procurando uma vassoura. Não tinha ninguém ia me ver varrendo, porque ia achar que eu estaria querendo dar um exemplo aos outros. Não tem ninguém. Eu achei uma vassoura e comecei a varrer. Para quê? Recebi uma bronca da servente. Ela veio dar uma bronca em mim. Disse, não, criatura, é porque isso é responsabilidade minha, o senhor está fazendo o meu trabalho. Não é para o senhor fazer isso. Não, é porque eu não consigo. Eu vejo sujo e eu quero limpar. Me desculpe, não quero que o senhor faça isso. Mas reclamando mesmo, zangada. Eu acho que ela podia achar que eu estava querendo o emprego dela. Ela chega 8 horas. Sabe que hora ela começa a varrer? 9h30, porque ela fica conversando. 9h30. E eu chego 7, aí eu comecei a varrer. Só que nesse dia, ela chegou cedo. É um crime para mim, você não ter a disposição de viver. Não é só de fazer, de varrer, não. É de viver, a disposição de viver. Tem muita coisa para o Espírito fazer com a vida dele e com a sociedade. Disposição. Ah, não, estou cansada. Gente que podia fazer muita coisa. Não, amanhã eu arrumo. Sim, mas amanhã você arrume. Faça. Comece dentro de casa. Comece por você, pelas suas coisas. Depois, faça alguma coisa pelos seus vizinhos, pelo condomínio onde você mora, com as suas amigas, com seus amigos. Movimente esse povo preguiçoso, com todo respeito. Uma indisposição. Então, eu quero voltar daqui uns 200 anos para ver se Deus aumentou a quantidade de adrenalina no espírito. Porque só pegando a adrenalina do corpo e jogando em certos espíritos para que as pessoas se movimentem e saiam da comodidade. Use o tempo para melhorar a própria vida. O outro chega para mim e diz, não, olha, eu, 42 ou 43 anos, eu estou feliz, tenho um patrimônio, tal,
Meu pai começou, eu continuei, dobrei o patrimônio de meu pai e tal. Agora eu quero viajar. Eu quero usufruir. Espera aí, rapaz, você tem 42, 43 anos, você já está pensando nisso? Você está na metade da encarnação? Vá trabalhar, rapaz. A sociedade precisa de homens como você, de pessoas como você. Vá produzir. Deixe para descansar amanhã de manhã. De tarde, vá trabalhar. Deixe para descansar depois de amanhã. No outro dia, vá trabalhar. Não pare. Não pare. Continue. Vá fazer outras coisas. Gere mais emprego. Gere mais emprego. Pegue o patrimônio que você tem, triplique, gerando empregos. Quadruplique. Ganhe uma fortuna, 1 bilhão. Pode ganhar, mas gere empregos. Porque isso quem ganha é a sociedade. E você, não pense que ganhar 1 bilhão é muita coisa, não. Porque nem todo mundo sabe o que fazer com 1 bilhão. Eu mesmo não sei o que fazer com tanto dinheiro. Quer dizer, eu terminaria a obra do lar, né? Acho que melhoraria aqui alguma coisa, compraria um terreno para fazer mais uma fundação. Eu faria alguma coisa, mas muito eu não saberia fazer. Mas geraria empregos, faria mais um centro espírita para ver se as pessoas acordam para a sua condição de espíritos imortais. Então, o espiritismo deixa de ser uma opção religiosa. Não é uma opção religiosa, é uma condição estrutural do ser. Sou espírito, e agora? Porque enquanto era sou espírita, e agora vou fazer caridade, vou ajudar o próximo. Não é mais isso não. Sou espírito, e agora? Tudo bem, faço caridade, faço isso, faço aquilo, mas tem muito mais a fazer por essa condição, onde o tempo é meu, onde a responsabilidade é minha, onde eu tenho que aprender a fazer leituras sobre o que me acontece para ver como Deus conversa. E o diálogo com Deus não é aquele das músicas religiosas, não. Não é aquele que fulano de tal diz, se eu precisar falar com Deus, é assim, é assim. Não é nada disso. O diálogo é algo completamente diferente. Não é uma voz dentro de você, porque isso são ecos de pensamento ou influência espiritual. Não é Deus falando com você. É algo diferente. E para você chegar a entender esse diálogo, você tem que estudar mais, trabalhar mais, se movimentar mais, colocar a energia de viver a serviço desse propósito de se tornar um ser espiritual. Somos seres espirituais. Não é seres espirituais vivendo uma experiência material, não. Somos sempre seres espirituais vivendo N experiências materiais, imateriais, vibracionais, mas somos sempre seres espirituais. Isso o Espiritismo me deu. O que é que eu faço com isso? Muita coisa mesmo. Daí você olhar para o outro e tentar entrar em contato com uma outra pessoa. Que coisa difícil é você entrar em contato com outro ser humano. Que coisa difícil você conhecer uma pessoa. É algo dificílimo, porque todo ser humano tem reservas um com o outro. Ninguém se mostra na sua totalidade. Só conhece o outro, a própria divindade. Ninguém está dentro da mente do outro. Ninguém está na essência do outro para saber o que é o outro. Que coisa difícil é você amar uma pessoa. Em geral, você ama o que a pessoa mostra ou o que você é capaz de perceber dela. Porque amar a pessoa em essência é difícil. Você não a conhece, você não a toca, você não a entende na totalidade. Então, esses são desafios do espírito. Sou espírito, e agora? O que eu faço? Se pergunte, o que é que eu faço com a condição de ser espírito? E aí você vai ver que tem muita coisa a fazer. Devo ao Espiritismo isso. Essa é a razão porque divulgo o Espiritismo.
É pelo que ele fez comigo. Se fez comigo, se funciona comigo, pode funcionar com outras pessoas. Imagine se não tivesse funcionado comigo e eu estivesse divulgando. Seria um fake, seria uma farsa. Só divulgo porque funcionou comigo, porque me levou a essa consciência muito mais importante do que ser espírita, do que ser espiritualista, é de fato ter essa consciência de ser espírito imortal. Vivi uma experiência recentemente que dá um pouco dessa dimensão. Uma pessoa me procurou para eu a atender. E ela me disse o seguinte, eu perguntei, por que você está me procurando, este psicólogo aqui? Ela disse, porque uma amiga minha me disse que trouxe o filho dela a você e você curou ele. A fama de curandeiro, né? Eu curei ele, né? Ele tinha um câncer, lhe procurou, você atendeu e ele ficou curado. Ele fez quimioterapia, quer dizer, a quimioterapia não curou, não, foi Adenauer, né? A fama precede o nome, precede a pessoa, né? Ele disse, então eu fiz isso, foi. Você acredita que eu fiz isso? Acredito que você fez isso. Tá, então vem cá, fique em pé aí. Eu vou tocar nas suas costas. E me diga o que é que você sente. Isso porque ela me deu esse poder. Eu não tenho esse poder, né? De curar. Ela que me deu. O poder emana de quem consente. Digo, já que ela me deu esse poder, eu vou experimentar para ver se dá certo. Errado não vai dar. Passo a mão nas costas da criatura. Quando chega em determinado ponto, eu sinto como é que chama isso? Um calombo, que não existia no corpo dela. Digo, o que é isso? Aí resolvi perguntar, você está sentindo alguma coisa? Ela disse, aí eu estou sentindo. Aí eu botei em outro lugar, aí eu não sinto nada. Quando eu passo no lugar, aí eu estou sentindo. Eu disse, o que é isso? Quando eu perguntei o que é isso, veio a imagem na minha mente do que estava acontecendo ali. Agora eu vou tocar na sua barriga. Você deixa? Deixa. Toco num ponto em cima da mão dela, que ela disse, aí eu estou sentindo também. Aí eu tinha visto, sabe o quê? Uma seta metálica enfiada de um lado ao outro do corpo. Eu não disse a ela. Se ela estiver presente, agora ela está sabendo, que eu não sei se ela está presente. Sabe o que aconteceu? Vocês não sabem. Ela veio com as dores numa parte do corpo. Saiu do meu consultório quase que chorando de dor nesta parte que foi tocada. E saiu mal. Quer dizer, você procura um psicólogo para fazer uma terapia, ela me empodera de curador e sai dali com dores, se sentindo mal. Eu também não sei o resultado, que ela saiu, acabou a sessão, tinha que atender outra pessoa. São marcadores kármicos, são processos de culpa que levam a esse sofrimento. Nós trazemos essas marcas. Vai sair, vai retirar. Ela está sentindo essas dores há 2 anos e meio. 2 anos, há 2 anos. Vai terminar, vai sair. Quando, eu não sei. Não há mal que dure para sempre. São culpas, são processos vividos que, se a pessoa entrar em contato com a essência do Espiritismo, isso se dissolve. Não há sofrimento para quem tem consciência da sua imortalidade. Não há sofrimento. Pode sentir dor, mas não sofre.
A escolha de ser espírita foi inicial, hoje não é uma escolha. Hoje faz parte da estrutura do meu ser. Somos todos espíritos imortais. Não esqueçamos disso. Muita paz.